E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de revisão de estrutura de dados e algoritmos. No último vídeo a gente falou sobre o Vector, é uma estrutura de dados que expande o array, né, que adiciona duas operações muito importantes, seria a inserção e remoção, né? Agora nesse vídeo a ideia é mostrar para vocês outra forma de expandir o conceito de array, que seriam as matrizes ou os arrays multidimensionais, né? Não se assustem com o nome. Se você já tiver um certo domínio de arrays, que eu espero que vocês tenham adquirido aí com tudo que eu falei nos últimos vídeos e treinando, praticando aí, matriz vai ser bem tranquilo, tá? Mas para ajudar eu vou destrinchar bem elas, eu vou deixar esse conceito bem mastigadinho para ajudar vocês, certo? Vamos lá então, matrizes. Primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês meio que um modelo teórico das matrizes, mais ou menos uma forma de visualizar elas, pelo menos as matrizes de duas e três dimensões, para depois ver como que elas se comportam de fato, qual que é o comportamento delas, a disposição dela em memória, quais são as operações, qual que é o comportamento e tudo mais, porque é importante conhecer esses detalhes. Não tão a fundo, né? Eu não pretendo me alongar muito, principalmente na parte de acesso, mas pelo menos entender como que esses caras estão em memória, certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Arrays multidimensionais, bidimensional, certo? Vamos começar com um array bidimensional. Então, quando eu tô falando de um array bidimensional, eu vou ter aqui duas dimensões, por quê? Porque eu vou ter linha e coluna. Eu vou navegar nesse cara em linha e coluna. Então, eu vou ter aqui dois ponteiros, certo? Dois ponteiros. E geralmente, convencionalmente, a gente chama esses caras de I e J, tá? Esse aqui vai ser meu J, esse aqui vai ser meu I. O meu I, ele é usado para navegar entre as linhas, certo? E o meu J é usado para navegar entre as colunas. Então, geralmente, como que a gente navega por esses caras? A gente vai passando de coluna em coluna, chegou na última coluna, passa para a próxima linha, volta para a primeira coluna e vai navegando. Bem simples, bem tranquilo. No caso, essa aqui é um array bidimensional 2x2, então ele é bem pequenininho. Mas se eu fosse escalar o tamanho disso aqui, o princípio é o mesmo. Eu vou passando de coluna em coluna, de linha e depois de linha em linha para fazer a leitura. Com esses dois ponteiros já é o suficiente. Importante, né? Você não é obrigado a fazer essa leitura do jeito que eu falei, né? De primeiro esse, depois esse, vai pra próxima linha, aí esse iria pra próxima linha, esse pra próxima linha. Você não é obrigado a fazer isso, você pode navegar do jeito que você quiser. Tem muitos problemas que demandam fazer uma navegação de forma diferente. Mas o importante é você entender esses dois ponteiros, né? Entender como navegar nesse cara aqui, o que que significa mudar o J, o que que significa mudar o I, como que você faz a navegação de formas diferentes, mudando a forma como você move esses dois ponteiros e tudo mais. Essa é a ideia. Mas isso aqui seria uma matriz bidimensional, certo? Aí a gente tem outra, a matriz tridimensional, certo? Esse cara aqui, a gente já vai ver que ele já é meio que um formato de cubo, né? Aí, quando a gente fala de três dimensões, a gente fala de mais ou menos de um espaço geométrico tridimensional, certo? Então a gente pode imaginar a nossa matriz como se fosse um cubão e a gente vai navegando por esse cara. Como que vai funcionar isso aqui? Eu vou considerar, a gente vai ter um ponteiro de profundidade, certo? Vai ter um ponteiro de linha e de coluna, certo? Eu vou chamar esse ponteiro de profundidade de K, eu vou ter a minha linha de I e eu vou ter meu ponteiro de coluna de J, certo? Então eu vou ter três ponteiros e para navegar pelo meu array multidimensional de três dimensões, aí eu vou movendo esses três ponteiros, né? Por exemplo, se eu movo o i aqui, eu vou mover entre as linhas, certo? Estou movendo aqui entre as linhas. Quando eu movo o j, eu movo aqui entre colunas, certo? Estou movendo entre as colunas e quando eu movo o k, eu movo entre os meus planos aqui, entre as minhas camadas, certo? No caso, eu poderia inverter de qualquer forma que eu quisesse aqui é, é, a disposição desses ponteiros, mas eu estou considerando aqui esse formato aqui, certo? Que aqui, essas são minhas linhas, essas são minhas colunas, e aqui eu estou trabalhando a profundidade dessa forma aqui, beleza?
Uma coisa importante quando a gente está trabalhando com esse modelo assim é que cada cubinho desses seria uma célula, seria um espaço, certo? Então esse cubo aqui é uma célula, vai conter um dado, esse cubo aqui vai conter outro dado, esse cubo aqui vai conter outro dado e por aí vai, certo? Então, se a gente for para pensar aqui no meu array bidimensional, quantos elementos eu tenho? Eu tenho uma quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Nesse caso, duas linhas, duas colunas, 2 por 2, quatro elementos. Quando eu tenho meu array tridimensional, eu multiplico quantidade de linhas, quantidade de colunas e a profundidade do meu array tridimensional para conseguir a quantidade de elementos. Então aqui eu tenho quatro camadas, 4. Eu tenho três linhas, vezes 3, 12. Eu tenho aqui cinco colunas, então 12 vezes 5, 60. Eu tenho 60 elementos. No caso não dá para ver todos, porque né, eu não coloquei, não tá transparente, vamos dizer, não tá transparente entre aspas. Mas aqui é para ter 60 cubinhos, e cada um desses cubinhos ser um dado, certo? Um elemento do nosso array multidimensional. Então, em relação a. Não se importem com isso aqui, tá? Isso aqui é spoiler do que eu vou falar mais pra frente. Mas não. Em relação a arrays multidimensional, esse modelo, pelo menos. É, como visualizar arrays bidimensionais e tridimensionais é assim, tá? Eu não vou comentar aqui como visualizar arrays de quatro dimensões em diante, porque a gente não sabe como. A nossa mente só processa três dimensões, então a gente não consegue visualizar arrays de quatro dimensões. Mas a ideia é que, tipo assim, você vai adicionar um outro índice e você vai navegar nesse índice também. Tipo, é, isso aqui ajuda mais a visualizar o problema, certo? A visualizar como que você está navegando. Mas na prática, a navegação acontece através de índices, tá? Os índices que vão navegar em relação a isso em memória. E eu vou comentar agora, eu vou explicar para vocês como que funciona, como que é um array multidimensional em memória. E a gente vai ver que os índices eles fazem essa navegação, a gente não precisa de espaço geométrico para navegar, porque na verdade tudo se reduz a um único array. Então, mas eu vou explicar isso agora, tá? Então, vamos lá. Modelo teórico explicado, vamos falar da parte prática, né? Como que funciona os arrays multidimensionais, o layout deles em memória, tá? Isso aqui, digamos que eu estou representando aqui meu array bidimensional aqui, certo? Eu tenho meu array bidimensional e esse aqui é a disposição dele em memória. Pra quem viu os últimos vídeos, né, viu o vídeo de array, vídeo de vetor, né, talvez esteja pensando, cara, isso aqui é o layout de um array normal, né, um array convencional, certo? Eu tenho os elementos dispostos em sequência na memória, todos é um bloco de memória contíguo isso aqui, né? Apesar de ser linha e coluna, isso aqui tudo pro computador é como se fosse uma única linha, certo? Então a gente tem um bloco contíguo de memória aqui, os elementos têm tamanho homogêneo, né? Ele tem o mesmo tamanho todos. E eles são dispostos de forma justaposta, né? Então tá um do ladinho do outro, não tem espaço de memória entre os meus elementos, certo? Isso aqui é um array convencional. Exato. Todo array multidimensional, né? Pelo menos arrays multidimensional estáticos, né? Arrays multidimensionais que têm um tamanho fixo, na verdade se tornam em memória é disposto da mesma forma que um array convencional. Por que disso? Porque a gente não precisa, a gente consegue, apesar da forma que a gente visualiza aqui, por exemplo, o array bidimensional e o array tridimensional serem várias dimensões, né, ter essa coisa geométrica, na verdade, os índices que a gente vai trabalhar, o I, J, K, L, M, enfim, não importa quantas dimensões tem o seu array, os índices, existe uma fórmula bem definida que consegue transformar esses índices uma única, vamos dizer, em um único índice, não um único índice, mas um único offset, um único número de elementos que você tem que pular. Então, usando essa fórmula, a gente consegue combinar todos esses índices e usar mais ou menos a mesma fórmula que a gente usa para navegar em arrays. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente consegue, no fim, trabalhar com um array, né? Trabalhar com a mesma estrutura de um array, trabalhar com as mesmas operações, ter as mesmas vantagens de usar um array, mas trabalhando com várias dimensões, né? A ideia das dimensões é poder trabalhar essa noção de que eu tenho várias. Eu não estou trabalhando com um único bloco.
eu tô trabalhando com várias seções, vamos dizer assim, né? Esse cara tem uma coluna, tem uma linha, aqui eu tenho uma coluna, uma linha, uma camada, certo? Então aqui, quando eu estou usando várias dimensões, eu consigo trabalhar meus dados em seções, né? Combinar esses dados em seções. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma matriz de dados de alunos, certo? De notas de alunos. Eu posso seccionar ela, tipo assim, cada linha é um aluno e cada coluna é uma nota. Então, né, é uma forma mais estruturada de visualizar os meus dados, certo? De organizar os meus dados. Que um array sozinho, uma sequência de elementos, não daria conta. Fica difícil de visualizar isso. Só que, assim, em memória, não tem como fazer essa estrutura, certo? Pelo menos essa parte bidimensional até daria, né? Não é muito não é muito aplicável assim, não é muito eficiente, mas até daria, por questões de como a memória geralmente está disposta, assim, a gente realmente tem um grid, mas é o computador que visualiza isso em formato de linha, né? Arrays tridimensionais já não dariam, né? A memória não tem três dimensões, ela não é tipo linha, coluna e profundidade. Então não daria para representar isso aqui em memória. Então a gente precisa de alguma forma de reduzir isso aqui em um espaço linear, certo? Que é como o computador interpreta a memória. Então, como que a gente faz isso? A gente reduz o array multidimensional, essas muitas dimensões, em uma única dimensão, usando uma fórmula. E que fórmula é essa? Como que a gente consegue reduzir essa multidão de índices em um único offset que a gente vai usar para pular? A gente usa isso aqui, tá? É, é, a fórmula é complexa, tá? Eu vou admitir, isso aqui a gente tem uma somatória, um produto aqui, umas coisas aqui. Vocês não precisam decorar isso, definitivamente não precisam. Eu só estou mostrando aqui por curiosidade, para vocês saberem que existe uma fórmula em que você aplica todos os índices para conseguir pegar a posição de qualquer elemento. Mas qual que é a ideia aqui, tá? Vamos lá. O meu A é o meu endereço alvo, certo? É o endereço do elemento que eu quero alcançar, certo? O B é o endereço base. É o endereço do primeiro elemento de memória desse meu array, certo? Aqui, essa parte é a somatória. Somatória mais produtos. É o meu offset. É a quantidade de elementos antes do meu alvo, certo? A gente vai ter, tipo assim, o que acontece? Quando a gente está trabalhando nesse modelinho, por exemplo, do array bidimensional ou tridimensional, a gente trabalha com linha e coluna. Só que na memória, isso aqui meio que vira uma listona. Então, por exemplo, essas duas linhas, elas vai virar meio que uma única linha, com dois elementos cada, com dois elementos em cada divisão. Então, aquela somatória com o produto, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a gente a encontrar quantos elementos, vamos supor que eu quero acessar o terceiro elemento. Aquela fórmula vai ajudar a gente a descobrir, tá? Com base na linha e na coluna que eu estou acessando, eu sei que na verdade eu estou acessando o terceiro elemento do meu array, né? Do meu array unidimensional, que é essa linha aqui, certo? Então, essa fórmula aqui vai dar pra gente a quantidade de elementos antes do elemento que eu quero acessar, né? Com base nos índices. E o S, ele é o tamanho de cada elemento. Esse é o tamanho de cada elemento do array. Assim, talvez vocês. Calma, eu fiz tudo isso, né? Então vamos padronizar, né? Talvez vocês se pensem, quem lembra um pouquinho do vídeo do Array, pode lembrar da fórmula que a gente usa para trabalhar com arrays, né? E essa fórmula aqui, essa coisa complexa aqui, essa fórmula já foi usada, a gente já viu essa fórmula antes. Só que a gente não viu essa parte aqui dela, tá? Quando você trabalha com array unidimensional, isso aqui também é aplicável, tá? Essa fórmula também é aplicável. Só que como a gente só tem um índice, isso aqui é bem mais simples. No caso, a única coisa que a gente tem aqui, isso aqui vai se reduzir ao meu i, ao índice que eu estou tentando acessar. Quando eu estou trabalhando com duas dimensões, a gente vai ver que isso aqui vai aumentar um pouco. Quando a gente está trabalhando com três dimensões, a gente vai ver que isso aqui vai aumentar mais ainda. Mas, em geral, isso aqui diz pra gente quantos elementos a gente quer pular, certo? É só isso. Só que a gente tem toda essa questão de somatória, produto e tudo mais, porque essa é uma fórmula genérica. Ela serve para a gente definir para uma quantidade de elementos qualquer, qual fórmula eu vou usar para
para fazer o cálculo dessa posição. Você pode até considerar que é uma metafórmula, uma fórmula que descreve outra fórmula, tá? Mas, enfim, a ideia, o importante aqui não é saber a fórmula, o importante aqui é entender que é, apesar, não importa a quantidade de dimensões que a gente tem no nosso array multidimensional, no fim, ele se reduz a mesma estrutura de um array em memória, certo? A mesma forma de um array em memória. E a gente tem uma fórmula genérica, que consegue passar para a gente, calcular para a gente a posição de qualquer elemento do array, baseado nos índices desse array, certo? Nas posições das dimensões que a gente quer, que a gente está trabalhando, certo? Então é isso. O importante é entender isso. Que tudo vai se reduzir a um array. E por que é importante entender que tudo vai se reduzir a um array? Porque pensando assim, a gente consegue entender que qualquer operação dentro de um array multidimensional equivale a uma operação de um array normal, certo? A gente vai ver que as operações que a gente define e as operações que a gente não define em um array tradicional, em um array unidimensional, também são definidas aqui no. Também são definidas ou não são definidas aqui no nosso array multidimensional. Então, por exemplo, operação de leitura e escrita indexada. Então a gente pegar uma posição específica do nosso array e ler ou escrever nela. Vai funcionar da mesma forma no array multidimensional. Você consegue passar os índices, você, a partir desses índices, encontra o endereço inicial, e você lê a quantidade de bytes que cada elemento lê ou escreve a quantidade de bytes que cada elemento do array ocupa. Então, supondo que eu quero acessar aqui meu terceiro elemento, aplico aqui minha fórmula, né, independente da quantidade de dimensões aqui que eu tenho no meu array, certo? Aplico essa fórmula, passando os índices, certo? Encontro o endereço inicial, e eu sei que, esse meu array, por exemplo, os elementos dele têm 4 bytes. Então, eu começo a ler primeiro byte, segundo byte, terceiro byte, 4 byte, quarto byte, certo? Então, a mesma coisa, a mesma lógica que a gente aplicava na indexação do array unidimensional, aplica no tridimensional, no bidimensional, tridimensional e tudo mais. Mas no caso a gente tem mais índices para fornecer aqui para nossa fórmula, beleza? Então, acesso, leitura e escrita indexadas funcionam da mesma forma. Outra coisa também é a questão da travessia do array, certo? Como a gente tem um array tradicional em memória, a gente só precisa ficar incrementando os índices, é claro, respeitando os limites, né? É, de cada dimensão, né? A quantidade de elementos em cada dimensão, o espaço de cada dimensão. Mas a única coisa que a gente precisa ficar fazendo é incrementando os índices que a gente vai passando para o nosso array, certo? Então, que eu expliquei aqui quando a gente está lendo um array de 2 dimensões, certo? O que eu preciso ter? Preciso ter uma variável i igual a zero, lembrando que linguagens de programação geralmente são indexadas a partir do zero, j igual a zero, e eu vou começando a ler. J, leio meu primeiro elemento, incremento J, leio meu segundo elemento, acabou. Eu só tenho duas, duas colunas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu reinicio o J e incremento I. Beleza, voltei J pra cá, movi o I pra cá. Agora leio aqui meu próximo elemento, li aqui I1J0, incremento J, li aqui meu quarto elemento, certo? Vejo aqui que eu não tenho mais colunas. Teoricamente eu vou passar para a próxima linha. Só que eu vejo que eu não tenho mais linhas, então acabou minha coisa. Então vocês vão ver que eu tenho, tipo assim, a questão de incrementar os índices funciona da mesma forma, né? Tanto que é um mini spoiler, a gente vai conseguir usar laços de repetição para fazer esse procedimento. A única diferença é que ao invés de eu controlar só um índice i, eu controlo dois índices, e eu incremento um em uma velocidade maior, vamos dizer assim. Eu vou incrementando um várias vezes. Quando chegar no final da minha linha, da minha coluna, da minha profundidade, enfim, eu incremento outro índice e volto a incrementar o índice mais interno. E vou repetindo esse processo a quantidade de dimensões que eu tenho no meu array, né? Isso aplica também ao meu array tridimensional aqui. Eu posso vir aqui e ter aqui i igual a zero, melhor, k igual a zero, i igual a zero, j igual a zero. E aí eu venho, li essa primeira caixinha, movo J.
Li a segunda caixinha. Opa, movo J. Li a terceira caixinha. Movo J. Li a quarta caixinha. Movo J. Beleza. Terminou meu J. Zero J. E agora meu próximo índice é o I, tá? Porque o I é a próxima. A minha. Eu primeiro começo da coluna. A coluna é a primeira, é a dimensão que eu vou atravessar mais rápido. Aí depois eu vou atravessar todas as linhas. E aí eu movo um da profundidade. Geralmente a gente usa essa lógica, tá? Então, movi para minha próxima linha. E agora eu vou começar a mover entre as minhas colunas. Terminei minhas colunas, movo para a próxima linha. Leio minhas colunas. Terminei minhas linhas, subo aqui e movo de profundidade. E assim eu vou indo lendo todos os meus elementos. Então a travessia funciona basicamente da mesma forma. Inclusive você conseguiria fazer isso aqui até mesmo com um único índice, tá? Eu usando operador de módulo. Mas não vou entrar nesse assunto por enquanto. Mas, na verdade, nem vou comentar sobre isso, porque dificilmente você vai ver algum código usando isso. Mas também fica bem menos legível o que está acontecendo. É, mas você pode usar apenas um índice. Se aproveitando dessa questão de você ter. Pensando nessa questão de todo array multidimensional se reduzir a um array normal, tá? A única diferença é a forma como você trabalha com os offsets, certo? Então, inclusive você consegue simular arrays multidimensionais. Enfim, é muito louco, dá pra fazer muita coisa com esse cara aqui. Mas passar por cada iterar por um array multidimensional também funciona da mesma forma. É uma operação linear e tudo mais. E também da mesma forma que no array unidimensional, né, no array simples, a gente também não define, geralmente não define operações de inserção e deleção. Por quê? Também a mesma coisa, é uma operação muito, muito cara. Ainda mais aqui no nosso array multidimensional, tá? Por que muito cara no nosso array multidimensional? Porque vamos usar o nosso array tridimensional como exemplo, certo? É, Pegando meu array tridimensional aqui, supondo que eu quero adicionar um elemento aqui no final dele, certo? Eu vou adicionar uma caixinha no final dele, beleza? Adicionei a caixinha aqui. Blau. Vem aqui. Beleza. Adicionei uma caixinha. Isso aqui é possível? Não. Por dois motivos. Primeiro, isso vai quebrar a estrutura do meu array multidimensional, certo? Para ter um array multidimensional, eu preciso ter que minhas camadas sejam, né, homogêneas, né? Então, tipo assim, eu não posso ter, tipo, simplesmente um bloco extra aqui no final. Se eu for adicionar um bloco extra aqui no final, eu tenho que adicionar uma camada inteira aqui embaixo. Eu vou ter que adicionar uma linha, uma coluna inteira aqui para ocupar esse espaço, certo? Então eu não posso simplesmente adicionar um outro elemento. Primeiro de tudo, né? Então eu não posso quebrar essa estrutura é, homogênea, certo? É, Aí vem aquele problema aqui em relação à memória, né? Por quê? Eu não posso simplesmente pegar e empurrar alguma coisa no final do array, né? Eu não posso simplesmente pegar e falar, olha, sistema operacional, eu vou usar esse endereço de memória que está logo depois do final do meu array para armazenar mais alguma coisa. Quem fica responsável por fornecer os endereços de memória, fornecer o espaço para você, é o sistema operacional. E não é garantido que você vai conseguir espaço no final do seu array. E você não pode simplesmente sair escrevendo em endereço de memória que não te pertence. Quer dizer, você pode, mas não é seguro, né? Você vai provavelmente fazer merda. É, E você não pode quebrar essa estrutura homogênea do array. Você precisa ter que todos os elementos sejam contíguos, né? E estejam num espaço de memória contíguo para aquela fórmula, para nossa fórmula aqui, dar certo, né? Porque senão essa fórmula quebra. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que adicionar uma camada inteira aqui embaixo. Inteira. E, cara, pensa, eu quero adicionar um único elemento. Quantos espaços eu vou ter que reservar aqui? Considerando que eu quero adicionar aqui embaixo, então eu vou ter que armazenar esse espação inteiro aqui. Então, se eu tenho 5 por 4, eu vou ter que reservar 20 espaços de memória, sendo que eu só quero armazenar um valor. Se eu tiver que fazer vários inserts seguidos, talvez até valha a pena.
talvez faça sentido ocupar esses 20 espaços, porque aí eu já vou ter toda a memória reservado já. Mas se eu quiser fazer tipo um insert e depois continuar a vida e nunca mais fazer um insert, eu vou estar gastando muito mais espaço de memória só para inserir alguma coisa. E para fazer esse insert, eu teria que ocupar o espaço reservar um novo espaço inteiro de memória. Então, né, para poder armazenar esses 4 elementos novos, né, vamos supor que eu tenho aqui meus 4 elementos, background, vou colocar esse cinzinho aqui, eu vou colocar aqui 4 elementos, certo? No caso, ao invés de ter pegando o nosso array bidimensional, né, vou usar meu array bidimensional, ao invés de eu quero colocar ele aqui, porque o tridimensional vai ser muito elemento. Eu quero colocar um elemento aqui. Então eu preciso adicionar também mais uma aqui para completar a coluna, para completar a linha, certo? Então eu precisar de 8 espaços, tá? Então 4, 2, preciso de mais 2 aqui, certo? Então eu preciso reservar tudo isso. Só que eu não posso só reservar tudo isso. Eu tenho que reservar esse espaço aqui também. Então eu vou reservar, na verdade, isso aqui. Isso aqui. Na verdade, isso aqui vai ter que se mover pra cima, porque é muito mais espaço. Isso aqui. E, na verdade, isso aqui. E mais 2 aqui embaixo, tá? Eu vou ter que reservar tudo isso. Eu vou ter que copiar esses dados para esse espaço aqui. Vou ter que copiar cada um desses dados para esses endereços de memória aqui embaixo. E inserir o novo dado que eu quero trabalhar. E eu vou liberar essa parte. Tudo isso aqui é muito lento. Muito lento. Isso para considerando um array bidimensional. Imagina o tridimensional, certo? E conforme o tamanho das suas dimensões aumenta, esse processo fica mais custoso ainda. Porque assim, a quantidade de elementos final do seu array é uma multiplicação da quantidade de elementos em cada camada, em cada dimensão. Então, supondo que eu tenho um array com 1.000 linhas e 1.000 colunas, então eu vou ter 1 milhão de elementos. Escala muito rápido. Se eu tiver 100 linhas, 100 colunas e 100 camadas aqui de profundidade, um array tridimensional, cara, eu vou ter 1 bilhão de elementos, certo? Então escala muito rápido. Ainda mais quanto mais dimensões você tem, vai escalar mais rápido ainda isso aqui. Então, vai ser muito custoso para adicionar elementos, certo? Então é por isso que a gente geralmente não trabalha, pelo menos com array, com essa estrutura que eu passei para vocês, né? Essa estrutura de memória que eu passei para vocês, a gente geralmente não trabalha com operações de inserção nele. Existem alternativas que funcionam de forma parecida, que vai ter as mesmas operações, mas que são mais expansíveis, né? Existe, por exemplo, uma versão dinâmica dos arrays multidimensionais. Opa, arrays multidimensionais dinâmico, certo? E como que vai funcionar essa versão dinâmica, certo? Eu vou ter meio que uma lista de listas. Eu vou ter, no caso do C++, eu vou ter um vetor de vetores. Então, vamos dizer que no meu array aqui, a camada base é essa daqui, certo? Isso aqui é a minha linha. Aí, nesse meu vetor aqui, vou ter algo mais ou menos assim. Vector, vector, int. Então, cada elemento do meu array, ao invés de ser um int, um número inteiro, porque aqui cada elemento na verdade é um número inteiro, certo? Cada caixinha dessa pequenininha é um número inteiro. Aqui, cada quadradinho, na verdade, é um ponteiro, é o endereço de um outro vetor, certo? E aí, nesse caso aqui, como eu tenho 2 dimensões, eu tenho o endereço de um vetor, e esse outro vetor aqui já tem os meus elementos, certo? Esse cara aqui que vai guardar meus números inteiros. Então, por que isso aqui é dinâmico? Porque eu posso expandir a quantidade de linhas, eu posso colocar mais um bloquinho aqui apontando para outro retângulo, certo? E eu não preciso expandir, eu preciso expandir só esse cara aqui e criar um novo vetor, né? Mas eu posso expandir só esse cara e essas partes aqui vão ficar intocadas. Eu não preciso expandir esses outros vetores. E expandir só isso aqui é muito mais rápido do que expandir tudo isso aqui, certo? Então, essa é uma forma, né? Você aninhar estruturas dinâmicas para você conseguir fazer o incremento do espaço
de cada segmento, né? Cada segmento ele vai expandir de forma independente, e aí você não precisa expandir tudo junto. A única dificuldade disso aqui, né, é que quando você tem um array nesse formato aqui, o tamanho de tudo é homogêneo. Então, se você souber a quantidade de elementos em uma linha, em uma coluna e na profundidade, então você consegue atravessar o seu array de boa. Aqui você teria que atravessar para cada linha aqui, vamos considerar que cada um desses espacinhos é uma linha. Para cada linha você tem que verificar a quantidade de colunas que tem associada a cada linha, certo? Então, você tem que fazer um trabalhinho extra, porque por isso aqui ser dinâmico. Ou você poderia ter um vector de arrays, né? Você poderia ter um vector de array de int. E aí, o tamanho das colunas é fixo, mas você pode ir adicionando, você pode adicionando e adicionando linhas. Ou você pode fazer um array de vector de int, que aí a quantidade de linhas é fixa e só o tamanho de cada coluna, a quantidade de elementos em cada linha muda, né? Mas assim, para você ter uma estrutura mais ou menos parecida aqui com o nosso array multidimensional, que seja dinâmica, você vai usar umas coisas assim, né? Alinhamento de estruturas dinâmicas, e talvez misturando com estruturas estáticas também, dependendo da sua necessidade. Então é isso. Em relação à parte mais teórica, é isso que eu queria explicar, né? Essa questão do layout, né? De como o array está disposto em memória, né? Essa questão da operação, né? Que a gente reduz ele a um array tradicional e a gente usa essa fórmula aqui para descobrir os endereços. E com essa combinação aqui a gente consegue ter o mesmo comportamento de um array normal, um array de uma dimensão só. Agora a gente pode ver um pouco de código, certo? Deixa eu fechar isso aqui. A gente vai ver. Opa! A gente vai ver código. Arrays multidimensionais, certo? A gente vai ver que, cara, em geral, a sintaxe para arrays multidimensionais é muito parecida com o array normal, tá? Se você viu o vídeo de array normal ou já trabalhou, vai ser bem simples de entender o que está acontecendo aqui, certo? Vamos começar com a declaração, né? Vamos ver como que declara uma variável que vai conter um array. Aqui, um fato importante, quando eu falei sobre arrays, eu mostrei para vocês duas sintaxes. A sintaxe mais tradicional, usando colchetes, certo? E a sintaxe mais moderna, usando o tipo array, né? Array tem o tipo aqui, o tipo e o tamanho, certo? Quando a gente está lidando com array, tipo, identificador, tamanho. Isso aqui é a sintaxe tradicional, certo? Ele fala identificador da variável, certo? Aqui eu tenho o tipo de cada elemento do array, o identificador da variável e o colchete dentro do colchete do tamanho do nosso array, a quantidade de elementos que vai ter. E no caso, a sintaxe mais moderna, né, o tipo mais moderno para trabalhar com arrays, você tem array aqui, o tipo aqui dentro, logo em seguida do tamanho. E o identificador vem aqui depois, tá? Para arrays unidimensionais, você tem essa sintaxe. Só que essa sintaxe mais recente não dá suporte a arrays multidimensionais. Para você trabalhar com arrays multidimensionais, você teria que usar algo assim: array de int 2, 2, tá? Funciona, mas não é muito legal, tá? Essa sintaxe mais antiga aqui é mais interessante de você usar quando você estiver trabalhando com arrays multidimensionais, tá? Sai daqui. Mas então, como que eu declaro arrays multidimensionais então? Bom, eu coloco primeiro o tipo de cada elemento no começo, certo? Depois eu vou colocar o identificador da variável, o nome da variável. E aí eu vou colocar, para cada dimensão do array, eu vou colocar um colchete. Então, meu array bidimensional aqui vai ter dois colchetes, certo? O array tridimensional vai ter três pares de colchetes. Quadridimensional, com quatro dimensões, né, vai ter quatro colchetes e assim por diante. E dentro de cada colchete, eu vou colocar a quantidade o tamanho de cada dimensão, né? Então, aqui no meu array 2D, eu coloquei 2 e 2. Então, eu vou ter um array semelhante ao meu array multidimensional, bidimensional, certo?
Esse exemplo aqui vai ter basicamente um array nesse formatinho aqui, bonitinho, tá? No meu array tridimensional, eu tenho aqui um 2x2x2, né? Então, aqui no meus arrays multidimensionais tridimensionais, aqui vou ter algo mais ou menos parecido com essa caixinha, certo? Eu tenho aqui duas linhas, duas colunas e duas camadas, certo? Beleza. Então é assim que você vai declarar uma variável, que é um array multidimensional. Aqui eu estou aproveitando também para mostrar para você a sintaxe de inicialização, certo? Como para qualquer outra variável, essa sintaxe inicializar o array junto da declaração é opcional, certo? Só que lembrando que quando você não inicializa uma variável, ela vai ter lixo de memória. Então, não é legal trabalhar com lixo de memória. Então, geralmente você vai querer inicializar logo depois de declarar. Você não necessariamente precisa inicializar assim. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como inicializar com um loop. E vou comentar vantagem e desvantagem de fazer assim. Mas para começar aqui, o formato mais simples para inicializar é dessa forma aqui. Então a gente vai ter o símbolo de atribuição. E entre chaves eu vou começar a colocar os elementos dos meus arrays. Essa sintaxe ela talvez seja um pouquinho confusa olhando de começo. Tá? Pro array bidimensional, talvez até claro, porque assim, fica claro que isso aqui é a minha linha, certo? Esse aqui é a primeira coluna da linha, a segunda coluna da linha, essa aqui é a segunda linha, a primeira coluna da linha, essa é a segunda coluna da linha. Fica um formato tabular aqui, fica até compreensível. Mas para arrays com mais dimensões, talvez fique meio confuso, né? Mas então, o que eu tô fazendo? Pensa que cada, cada chaves aqui representa um colchete aqui, certo? Essas chaves, quanto mais fora as chaves estiver aqui da minha ordem, mais para a esquerda é o colchete que ela representa. Então essa primeira chave aqui que eu estou abrindo é para esse primeiro colchete. Essas duas que eu estou abrindo interna dentro desse daqui é para esse colchete aqui, tá? Cada tá representando o valor para esse colchete aqui. E esse daqui mais interna é para esse último colchete, certo? E aí cada valor que eu vou atribuindo é de um índice aqui, né? Então eu tenho dois elementos aqui. No caso isso aqui seria profundidade, isso aqui seria linha, isso aqui seria coluna, certo? Então aqui, esse aqui é os elementos que estão na minha primeira camada de profundidade. Esse aqui são os elementos que estão na minha segunda camada. Esse aqui são os elementos que estão na primeira linha da primeira camada de profundidade. Esse aqui é os elementos que estão na segunda linha da primeira camada de profundidade. E por aí vai. Então, essa aqui é a ideia aqui dessa sintaxe. Que nem eu falei, pode parecer confuso de começo, mas se você ir brincando, criando arrays com tamanhos maiores e atribuindo valores a eles, vai ficando mais claro como que isso aqui funciona, tá? Mas o importante mesmo aqui, essa sintaxe aqui, ela é legal de saber, tá? Mas muitas vezes você vai inicializar isso aqui de forma dinâmica. Você vai ter algum loop de repetição, algum loop de repetição redundante, né? Mas algum laço de repetição que vai estar preenchendo os elementos do seu array multidimensional. Mas é importante conhecer isso aqui, só para caso vocês batam o olho em algum código e tem isso aqui, vocês entenderem o que está acontecendo, que você está inicializando o array aqui. Mas o mais importante de se levar aqui é essa sintaxe aqui, essa parte de declaração, tá? O que significa cada colchete e os valores dentro dos colchetes, beleza? Então, essa é a declaração de inicialização. Para acessar os elementos e manipular, cara, basicamente a mesma coisa de um array normal. Para acessar, você referencia aqui a variável, certo? E você vai ter pares de colchetes que vão ter os índices para você acessar os elementos, certo? No caso do array unidimensional, a gente só tem um par de colchetes, porque ele é linear, né? Ele é só uma linha. Você só vai atravessando pelas colunas. Aqui nos nossos arrays multidimensionais, o colchete mais à esquerda, vamos dizer, é a camada mais. Como que eu posso dizer? A camada mais externa, vamos dizer assim, e os colchetes mais. Não externo, porque não é uma questão tipo, de espaço tridimensional, né? Mas. É, é difícil de explicar. Mas essa daqui é uma camada, é uma dimensão. Isso aqui você vai atravessando em uma dimensão. Isso aqui você vai atravessando em outra dimensão, tá? Para um tridimensional, isso aqui você vai atravessando a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão.
e por aí vai. Então, cada colchetes aqui vai representar uma dimensão e os índices que você vai colocando aqui vai mudando que ponto dessa dimensão você está se referindo, certo? No nosso array bidimensional, a gente tem aqui as duas dimensões, linhas e colunas, né? Então, a gente geralmente trabalha com esse segundo elemento sendo a coluna, certo? O nosso J, e esse primeiro elemento sendo a nossa linha, tá? E notem uma coisa interessante, é que a gente geralmente, quando a gente vai iterar por esse cara aqui, geralmente esse aqui, vamos dizer, são as colunas mais lentas de mudar. Então, aqui, eu tenho a minha linha e a coluna. Quando a gente estava iterando, a coluna mudou rápido, a coluna muda a cada iteração, e a linha muda quando eu termino todas as colunas. No meu array tridimensional, a minha coluna muda toda operação, a minha linha muda quando todas as minhas colunas terminam, e aí e a minha profundidade, minhas camadas, muda quando eu gasto todas as minhas linhas e todas as minhas colunas, tá? Então você pode pensar nisso aqui, nessas dimensões assim. Isso aqui é o quê? É o mais lento de atravessar, é o mais lento de mudar, e esse aqui é o mais rápido de mudar. É... Para arrays bidimensionais também serve você pensar na representação de linha, coluna, profundidade, esse tipo de coisa, certo? Mas para acessar elementos de um array é bem simples. E para alterar também, para alterar é exatamente a mesma ideia. A única diferença é que ao invés de você passar isso aqui para algum lugar, você vai colocar um operador de atribuição e um valor um novo valor daquele endereço que você quer alterar, certo? Daquela posição que você quer alterar. Então, bem simples, praticamente idêntico ao array tradicional. É legal você ir experimentando e atribuindo em vários índices. Criar aqui um array bidimensional e vai manipulando os elementos índice a índice e vai criar alguma coisa para imprimir esses caras para você visualizando onde que vai mudando as coisas, certo? Beleza, agora iteração, né? Atravessar cada elemento. É bem simples. A ideia é você ter dois ou mais laços de repetição, né? Cada laço vai se responsabilizar por uma dimensão, por atravessar uma dimensão, certo? E você vai aninhando os laços, né? Você vai colocando um laço dentro do outro. Os mais internos, eles vão mudar mais rápido, né? E os mais externos vão mudar aos poucos, né? É, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu tô atravessando a matriz bidimensional, é que nem eu tinha comentado, né? Atravessar a coluna é muito mais rápido. Se eu tivesse 1.000 colunas e uma linha aqui, você vai ver que eu vou atravessando as colunas rapidão. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, sexta coluna e por aí vai. E só depois de atravessar todas as minhas colunas, eu mudo minha linha, né? É por isso aqui eu tenho meu J é minha coluna, a coluna que eu tô atravessando, e meu I é minha linha, certo? Então você vai usar, para cada dimensão do seu array, você vai usar um laço de repetição, e cada laço de repetição vai ficar responsável, cada um desses índices vai ficar responsável por mudar a posição da dimensão que você tá, que ele é responsável, certo? E para array tridimensional a mesma coisa, tem o primeiro laço I, segundo laço J e meu terceiro laço K. E esse cara aqui, no caso eu meio que inverti aqui, né? Aqui K eu tô usando como se fosse é, minha coluna, o I eu tô usando como se fosse minha linha e o J, perdão, é isso. K é linha, J é coluna e I é profundidade. Eu meio que inverti a ordem do que eu usei aqui. Mas nada mesmo, né? O importante aqui é entender que isso aqui está atravessando as colunas, isso aqui está atravessando as linhas, isso aqui está atravessando as profundidades, certo? Então, isso aqui é muito rápido, isso aqui muda muito rápido, isso aqui muda mais ou menos rápido, isso aqui é mais lento de mudar, certo? Então, para iterar é basicamente essa estrutura. Você tem como iterar com apenas um laço, com apenas um índice? Tem. Eu não vou mostrar aqui porque não convém. Eu acho que também não é legal. Eu deixo o código mais difícil de entender o que está acontecendo. Mas é possível iterar com apenas um índice só aqui, tá? Mas bom, aqui eu cobri as três coisas principais, né? Inicialização e declaração, é, acesso indexado e operação de travessia, né? Navegação pelo array. Você não é obrigado a atravessar os arrays dessa forma, tá? Passando de coluna para linha, coluna, linha e profundidade. Esse aqui é só o jeito mais comum de você atravessar, mas tem muitos problemas que vão
pedir para você ir atravessar o array de forma diferente. Por exemplo, sei lá, se tem algum problema que pede para você calcular a diagonal principal do seu array. Qual que é a diagonal principal de um array, de uma matriz quadrada? É a diagonal em que a sua linha e a sua coluna é igual. São todos formada, é a diagonal formada pelos elementos em que os índices são iguais, da linha e da coluna. Então, se você fosse atravessar, você colocaria j igual a zero e igual a zero, j igual a 1 e igual a 1. E é isso. Você pode atravessar desse jeito. Você pode ir incrementando os dois ao mesmo tempo, ou só ter um único índice e só ir acessando i e j igual, tá? Então, é importante, o mais importante aqui quando você está falando de iteração, é entender é, como cada posição aqui, cada colchete, né, como atravessar cada dimensão do seu array, tá? Como navegar por cada dimensão e como fazer isso de um jeito específico, tá? Então, isso aqui é o principal. E por final, eu queria mostrar para vocês como inicializar com o for loop, porque assim, que nem eu falei, isso aqui é interessante de aprender? Mas quando você está trabalhando com uma matriz de 10 dimensões, por exemplo, inteligência artificial usa muito matriz, e são matrizes muito grandes, com muitas dimensões. Cara, se você for inicializar uma matriz com 10 dimensões dessa forma aqui, vai ser triste. No mínimo, vai ser triste. Então, como que você pode fazer? Você pode fazer vários laços de repetição pra. Também vai ser meio triste, devo admitir, tipo, pô, vai ser 10 laços de repetição um dentro do outro. Mas pelo menos vai ser mais dinâmico. Se você tem que mudar uma linha inteira, você pode mudar a fórmula aqui, se for cabível, e pronto, você mudou sua fórmula. Você não teve que mudar valor por valor que nem aqui, certo? Então é interessante conhecer, fora que também, tipo, isso aqui funciona, mas quando você tem constantes aqui dentro, tá? Você não consegue fazer cálculos aqui. Então, isso aqui vai funcionar, vai ser você vai aplicar isso aqui quando você tem que fazer algum cálculo para descobrir qual que é o valor em uma determinada posição, certo? Então, como que você vai usar o loop? Você vai usar o loop para atravessar seu array da forma que você precisar, né? Não necessariamente desse jeito, mas da forma como o problema que você quer resolver demanda. E você vai usar o operador de atribuição indexado para preencher uma célula do seu array. E aí você pode ou atribuir uma constante, né? Por exemplo, eu poderia preencher todo o meu array com zeros para deixar ele zerado. Ou eu posso usar um cálculo, aqui que nem esse cálculo que tem o índice da linha e da coluna juntos, para computar o valor do meu array. Fica a seu critério, vai da sua necessidade, mas são diversas formas de fazer as coisas, certo? Então, em relação a arrays multidimensionais, a matrizes, é isso. A gente viu um modelo aqui, um modelo teórico de como funcionar arrays bidimensionais e tridimensionais, né? Essa parte de como visualizar eles, né? A gente viu também outra coisa. Cara, eu tô esquecendo. Era para explicar alguma coisa aqui e eu esqueci. Mas não importa, isso aqui. Esquece isso aqui. Planejamento, eu tô saindo um pouquinho fora do roteiro, então acabei esquecendo aquele negócio ali. Mas, enfim, eu expliquei aqui pra vocês como a coisa mais teórica, né? Expliquei pra vocês esse modelo mental, como visualizar esses caras, como ele funciona em memória, né? A questão do layout de memória, a operação que a gente usa para acessar os elementos. Falei um pouco das operações e por que elas são do jeito que são. E também um pouquinho de sintaxe aqui para vocês. Não tem nenhum mistério, que nem eu falei. Se você já tem um certo domínio de array, isso aqui é bem fácil de manipular. A parte mais difícil, dependendo do problema que você for pegar, é como você vai navegar no array multidimensional. Principalmente quando você tem muitas dimensões. Mas, geralmente, se você for trabalhar, tipo, vamos supor que você tenha que trabalhar com um array de 100% e tem que fazer uma navegação esquisita, meio louca nele. Você consegue fazer um algoritmo que trabalha com um array menor e testando com esse array menor, e depois você expande o array. Na prática, ele deve funcionar da mesma forma. Então, o mais importante aqui é vocês entenderem como vai funcionar aqui a navegação, certo? Entender a estrutura, conseguir meio que visualizar,
e entender como fazer a navegação, certo? Esse é era meu foco aqui. Se você teve dificuldade de entender alguma coisa, dá uma pausinha aqui, volta o vídeo, me escuta de novo. Faz um pouco de código, né? Testa algumas coisas, cria uns arrays, umas matrizes aí, printa alguns valores, faz alguns algoritmos para atravessar ela de uma forma meio diferente. Sei lá, faz em zigue-zague, diagonal principal, acessando primeiro colunas, navegando primeiro nas linhas e depois nas colunas. Esse tipo de coisa para você ir pegando a manha, entender mais ou menos como fazer a manipulação, visualizar tudo mais. E se ainda tiver dificuldade, cara, vai atrás de outros tutoriais, vai atrás de documentação, de livros e tudo mais, para outras ferramentas para conseguir visualizar isso aqui. Mas não fica com dúvida porque essa é uma estrutura bem importante, tá? Muitos lugares usam computação gráfica, IA, muitos problemas que usam isso aqui para fazer memorização, tabelas e tudo mais. Então, tem um problema famoso de votação, de algoritmo de votação, que usa arrays multidimensionais também. Então, inclusive, é difícil pra caralho esse problema, mas não convém começar comentar sobre ele agora. Mas é importante, esse é um assunto importante. É muito importante você pegar domínio dessa estrutura de dados para você conseguir resolver problemas complexos, tá? Bom, dúvidas, sugestões, xingamentos, coloca aí nos comentários. Todo feedback é bem-vindo, ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos, ajuda eu a ajudar vocês mais, né, fora do vídeo. Ou para quem tem meu contato, me manda uma mensagem aí para esclarecer a dúvida. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até a próxima. Falou!